Deus não te olha mais como um pecador. Deus não te olha mais em Cristo Jesus como um transgressor. Deus não te vê mais como um filho da ira. Deus não te contempla mais como aquele que é inimigo dele. Deus não te contempla mais debaixo da iniquidade. Deus te olha e vê o sangue dele, o sangue de Cristo, seu Filho, na sua vida, e olha, eis aí o meu Filho amado em quem me comprazo. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir aqui. Lucas 23. Lucas capítulo 23. Nós vamos fazer uma leitura aqui, queridos. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. O trecho que nós vamos nos concentrar com mais ênfase será Lucas 23, do 19 até o 43. Mas nós vamos fazer uma leitura anterior a esse trecho da palavra, para que você entenda o contexto. Amém? Lucas 23, 26 em diante, e a Bíblia diz assim: E enquanto o conduziam, eles agarravam um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e pelos seus filhos. Porque virão dias em que dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e às colinas: Cubram-nos. Porque se isto é feito com madeira verde, o que será de madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Aí o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, e nós a lançamos agora sobre o seu povo, e declaramos, ó Deus, que ela é poderosa para transformar a nossa vida, e que assim seja, que nós saímos aqui transformados. Pai, que não seja
apenas, ó Deus, uma informação que as pessoas recebam, mas que seja, Deus, uma ministração, que elas percebam dentro delas, a jorrar para a vida eterna. Que o Senhor cumpra, Deus, mais uma vez, a agenda nesse culto, de trazer salvação, libertação, cura e restauração. Usa, Deus, o teu servo como instrumento nas tuas mãos. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, que bênção. O nome dessa mensagem é Tire-me daqui. Nós estamos aqui, como eu fiz a leitura desde o verso 26, no contexto da crucificação de Jesus. E nada mais oportuno, porque nós estamos aqui com a mesa, e a mesa da ceia tem os elementos que falam da morte de Jesus, falam do corpo e do sangue dele que foi dado lá na cruz por mim e por você. E o julgamento e a morte de Jesus revelam tanto a perversidade do coração do homem, quanto a graça do coração de Deus. Quando nós olhamos para esse momento que nós acabamos de ler aqui nas Escrituras, nós vemos essas duas coisas acontecerem: a perversidade do homem e a bondade ou a graça de Deus. Enquanto os seres humanos, eles expressavam e manifestavam o pior de si, Deus estava entregando naquele ato da crucificação o melhor de si. É maravilhoso olharmos para esse momento. Então esse momento é o momento mais simbólico, onde nós vemos lado a lado a graça e a perversidade, porque ficaram lado a lado ali no Calvário, aos redores de Jerusalém. Essa palavra Calvário, você já leu, claro, e também já leu Gólgota. É o mesmo lugar, é um monte, é um outeiro, não é? E que tem a forma de um crânio, por isso Calvário. Calvário vem da palavra Calvária, no latim, crânio. Mas é a mesma palavra Gólgota em hebraico. Então, ou seja, é o mesmo lugar, e ali nesse lugar nós vimos unindo a graça e a perversidade. Jesus estava ali, e ali estavam não apenas Jesus, mas também os ladrões que estavam do lado dele. Então estava a graça e a perversidade. Jesus no meio, personificando a graça, e do lado direito e esquerda, para a gente ser politicamente correto, né? Do lado direito e esquerdo, a perversidade. Amém? Porque Jesus é santo. Não tem um homem justo, você sabia disso? Só Jesus é. Amém? Então Jesus estava ali. Jesus estava entre os ladrões. Ali estava Jesus, que personifica a graça, e os ladrões que personificam a perversidade. Mas também voltando ao texto, e extraindo do texto uma palavra, que foi a palavra que qualificou esses ladrões, chamado malfeitores. Essa palavra, o termo grego, ele é usado para designar criminosos, ou seja, aqueles que usam de violência para roubar abertamente. São pessoas perversas. E é interessante, porque quando Jesus é colocado ali, ele é contado com os pecadores. Isso é para cumprir as Escrituras, a profecia, porque ele seria contado com os pecadores. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Amém. Deixa eu abrir a Bíblia física aqui, que a digital abriu aqui. Isaías 53, 12 diz assim: Por isso eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá
os despojos com os fortes, porque ele se entregou, ou ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Deixa eu voltar aqui para a versão mais próxima, talvez, à sua versão. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, querido, a escrita que puseram sobre a cabeça do inocente Jesus para acusá-lo, que era: este é Jesus, o rei dos judeus, quer dizer que Jesus era de fato rei, e Jesus era de fato, como seu próprio nome significa, Salvador, e ele foi contado entre os transgressores, entre os pecadores. Jesus estava, em primeiro lugar, ele estava no lugar certo para que se cumprisse as Escrituras. Então nós temos que olhar para esse momento, entendendo que havia um cumprimento, uma agenda celestial, para que nós pudéssemos estar hoje aqui com liberdade. Hoje nós estamos aqui exatamente porque essa agenda foi cumprida, porque a profecia se cumpriu, se consumou. Jesus estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que era certo. Ainda que ele, inocente, foi contado entre os transgressores, isso foi para que se cumprisse as Escrituras e para que o pecado fosse expiado na sua própria carne. Em segundo lugar, nós vemos aqui Jesus sendo crucificado, inocente, colocado sobre a sua cabeça exatamente esta definição de rei dos judeus, de uma forma pejorativa, porque os romanos assim fizeram, mas Jesus aqui estava para que realmente ele pudesse fazer sobressair a graça de Deus. Naquele momento, era um momento que ia se romper os grilhões do pecado. Então, aonde o pecado ele foi abundante, a morte de Jesus trouxe o quê? Uma graça superabundante. Amém, Jesus? Então, Jesus estava ali exatamente para que superabundasse a graça. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler o 20 e o 21. Amém, Jesus? Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Aleluia. Jesus é a razão da nossa alegria. Aleluia. E diz assim em Romanos 5, 20 e 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus estava ali, o inocente, entre os malfeitores, cumprindo o que foi designado por Isaías, cumprindo a agenda do céu, primeiro para que se cumprisse isso, e segundo para que a graça pudesse ser superabundante, pois a lei avultou o pecado, mas a graça veio e trouxe agora uma superabundante paz sobre nós. Amém, Jesus? Eu quero te falar que isso aconteceu no primeiro século, mas e hoje, aqui em Uberlândia? Lá no primeiro século, aos arredores de Jerusalém, isso aconteceu, mas agora em Uberlândia, no século 21? Eu quero te falar que Jesus está aqui no nosso meio também. Amém? Jesus está no nosso meio. Sabe? E nós precisamos refletir sobre isso, principalmente quando nós nos deparamos com a ceia. A ceia é um momento de reflexão.
A ceia é um momento de exame. E não sou eu apenas anuncio a palavra, mas o exame é feito por cada um de per si. Ou seja, cada um faz a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos entender que Jesus está ainda no nosso meio. Alguns estão à sua direita, alguns estão à sua esquerda, mas Jesus está no nosso meio. E existe ainda algo no nosso coração que Ele precisa e Ele quer tratar. E hoje nós estamos aqui, nesse culto, congregando, buscando a face desse Deus vivo, e especialmente, diante do convite dEle para cearmos, precisamos refletir, precisamos nos examinar. E uma das coisas que nós avaliamos a nossa espiritualidade é o quanto nós queremos a vontade de Deus e o quanto nós queremos, ou o quanto nós queremos a nossa própria vontade. Quando nós vemos Jesus no nosso meio, Jesus, Ele vai nos mostrar a vontade de Deus. Ainda que ela pareça louca, ainda que ela pareça escandalosa, ainda que ela pareça, ilógica, mas ela vai nos confrontar com as nossas próprias vontades, que são terrenas, são rasas, são passageiras. Então hoje nós precisamos indagar, será que nós hoje estamos como aquele ladrão perguntando ou indagando Jesus a respeito dos nossos problemas urgentes? Porque certamente aqueles ladrões, aqueles malfeitores tinham um problema urgente, tinham ou não? Sim ou não? Eles estavam na iminência de morrer, de ficar definhando ali até morrer, como foi o ocorrido. E quantos de nós também queremos resolver os nossos problemas urgentes? E quantos de nós muitas vezes falam assim, Jesus, me tira dessa, paga essa conta para mim, Jesus, traz ela de volta para mim, Jesus, abre essa porta para mim, Jesus. O Senhor não é o Salvador? Então faz alguma coisa, Jesus. Me salva, me tira daqui. Eu não quero sofrer, eu não quero morrer. É ou não é? Na urgência, às vezes a gente faz esses pedidos. Querido, eu não estou aqui para falar que nós não devemos pedir. Pelo contrário, eu sou um defensor de sermos pidão. Se existe um pastor que reforça o que a Bíblia diz que nós devemos pedir, Jesus nos incitou a pedir, a palavra fala que nós devemos pedir, e aquele que tem fé, ele pede, porque ele sabe que do céu ele pode receber, de Deus ele pode receber, mas a questão que está aqui, nós estamos considerando, não é isso, não é se pedir ou não, é exatamente olharmos para nós mesmos e sabermos que nós não podemos apenas lamentar algumas coisas na nossa vida que aconteceram e às vezes a gente quer resolução rápida e urgente. Às vezes eu no gabinete pastoral tenho que lidar com algumas situações, a pessoa vem e fala, pastor, olha só o que está acontecendo. E eu sei que no íntimo ela quer que eu resolva assim, ó. Ela demorou 20 anos para construir aquele problema. E ela quer que em 1 hora de gabinete pastoral eu resolva o problema para ela. Mas eu não sou diferente dessa pessoa que senta do lado de lá da mesa. Quantas vezes eu faço isso com o meu pastor, com o meu discipulador, com o meu Deus diretamente? Algumas lamentações apenas pelas consciências dos meus atos. E nós nos lamentamos apenas pelas consequências dos nossos atos, mas não nos arrependemos deles propriamente dito. Sem arrependimento, uma mudança de atitude. Sabe, aqueles ladrões, um deles queria o quê? Uma resolução do problema. Eles tinham dado causa a um problema, eles estavam ali por justa causa, e eles queriam, Jesus, não é você que é o Salvador, você que é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e salva a gente, tira a gente dessa, tire-me daqui. Ou seja, eu dei causa, estou ali por justa causa e quero uma resolução do meu problema. E quantos de nós muitas vezes considera só a consequência dos nossos atos, mas não consideramos os nossos atos em si?
Nós não podemos simplesmente lamentar aquilo que foi gerado por causa de uma falha, de um erro, de um pecado, de uma transgressão, de uma falta de consultar a Deus, mas nós devemos nos arrepender exatamente daquilo que nasceu, não o que, ou seja, o embrião, não o filho nascido. Nós temos que entender que muitas raízes estão exatamente num coração que não buscou primeiramente a vontade de Deus, e hoje nós estamos aqui exatamente para refletirmos e nos examinarmos o quanto nós temos querido e buscado a vontade de Deus, o quanto nós estamos desejando estarmos ali, vendo Jesus no nosso meio e olhando como, não como aquele que se achava de alguma forma digno de descer dali, mas daquele que sabia que era indigno de descer dali e só poderia ter vida em Cristo Jesus. Se o ladrão fosse tirado da cruz, o que teria acontecido? Uma pergunta. Se esse ladrão que pediu para ele descer da cruz, o que teria acontecido? Sabe o que teria acontecido? Nada. Porque não houve arrependimento. E eu volto a falar. Sem arrependimento não há mudança de atitude. Eu tiro o ladrão da cruz. Sem arrependimento ele vai continuar sendo ladrão. Talvez o que eu e você estamos passando, dando causa ou não, é um meio através do qual Deus quer nos aperfeiçoar no centro da vontade dEle. Então, ao invés de você orar e dizer, Jesus, o Senhor não é o cara, me tira dessa. Fala, Senhor, que eu aprenda nessa. E eu aprenda rápido, Jesus, para eu passar por essa e cantar o hino da vitória. Amém? Porque às vezes a gente arrepia com o deserto, né? E claro, o deserto não é um lugar de habitação para um ser humano, mas pode ser uma grande faculdade para o ser humano. O próprio Jesus, que não tinha pecado, o Espírito, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Você sabia disso? O diabo é mau, né? Por quê? Levou Jesus para o deserto. Ei, que Bíblia você está lendo? O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado, porque ele só se compadece de nós também porque ele foi tentado por também, e aí ele venceu a tentação e agora ele nos socorre. Nós também vamos ter muito mais misericórdia quando passamos algumas fases da nossa vida. Nós teremos muito mais graça quando passamos algumas fases da nossa vida. Nós vamos valorizar muito mais quando nós passamos algumas fases da nossa vida, ainda que seja um deserto ou uma cruz. Porque Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E eu já falei, cruz não é enfermidade, cruz não é um chefe, cruz não é o marido incircunciso, cruz não é o seu professor de física quântica. Não é ninguém dessas. Não. Cruz é o quê? É a minha vontade submetendo à vontade de Deus. Amém? Cruz é quando eu tenho que converter a minha vontade à vontade de Deus. Isso é uma cruz. Por quê? Porque, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, essa é a cruz. Quando eu, homem, falo, eu renuncio o meu querer e minha vida, para que o Filho do homem viva por mim. Então, eu submeti a minha vontade à vontade de Cristo, e aí sim é cruz. É cruz, a carne... No geme ou no geme? A carne geme ou não geme? Geme. Tira-me daqui. Me tira daqui. Me salva dessa. Eu não estou aguentando. Muitas vezes Deus vai deixar um pouquinho mais para você chegar exatamente onde tem que chegar, na vontade dEle. Porque o nosso sofrimento, como diz a palavra, não foi sofrimento. Vocês não sofreram ainda no sangue e em morte. A palavra diz. E a gente fica desesperado, mas entenda
que se o ladrão fosse tirado da cruz, o que teria acontecido? Nada, porque não teria havido arrependimento. Queria apenas ser salvo do justo castigo iminente. Mas por outro lado, querido, na verdade, mas porque o outro não foi salvo da cruz, mesmo se arrependendo. Ele se arrependeu, o outro, mas por que ele não foi salvo da cruz? É uma outra pergunta. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus é soberano. Segundo, porque o perdão dos pecados não significa anistia de suas consequências. Terceiro, porque a graça dele nos basta. Amém? Então, quando você estiver vivendo a cruz, porque ainda existe uma cruz, e se você realmente quer seguir Jesus, você vai ter que tomar a sua cruz. Algumas coisas você vai ter que lidar com ela. Eu vejo muitas pessoas querendo simplesmente, pastor, eu queria que tudo apagasse. O melhor lugar onde poderia ter um apagão, houve. Eu quero te afiançar, te certificar. Porque muitas vezes a gente quer que apague, né? Não queria apagar isso, é uma fase terrível da minha vida, eu queria que apagasse, eu não queria mais lidar. Vai ter que lidar, vai ter que lidar. Mas você vai lidar de forma diferente. Antes você rodava a baiana, você se desesperava, queria morrer, queria não sei o quê. Agora não, você vai lidar face a face, sabendo quem você é em Cristo, se empoderando das armas poderosas em Deus e vencer. Amém, querido? Você vai lidar com as consequências. E você vai lidar de uma forma poderosa e vencedora em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Amém ou não? Mas, preste atenção, muitas vezes, passando por esse momento, nós devemos entender exatamente o que nós acabamos de fazer, que essa situação de consequência, ela tem que ser enfrentada, mas não me impede de ver a graça de Deus, porque como eu falei há pouco, o lugar que deveria haver um apagão, foi a mente de Deus. Deus não te olha mais como um pecador. Deus não te olha mais em Cristo Jesus como um transgressor. Deus não te vê mais como um filho da ira. Deus não te contempla mais como aquele que é inimigo dele. Deus não te contempla mais debaixo da iniquidade. Deus te olha e vê o sangue dele, o sangue de Cristo, seu filho, na sua vida, e olha, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Então o lugar que houve apagão foi a mente de Deus. Deus não se lembra mais dos seus pecados. A Bíblia diz isso. Ele lançou o quê? Os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Mas nós devemos entender que muitas vezes, mesmo me arrependendo, eu vou ter de enfrentar as consequências daquilo que aconteceu. Porque Deus é soberano, porque o perdão dos pecados não significa anistia das suas consequências, e a graça dele nos basta. É nós mudarmos o prisma, é nós mudarmos o nosso olhar. Vamos olhar então para quem? Para Cristo, que é a nossa esperança. Porque se a nossa esperança, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, 19, ele disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então se a minha esperança, a sua esperança se limita em Cristo apenas a esta vida, e muitos têm se limitado, eu tenho visto aí, né? Parece que tem que acontecer um negócio aqui, porque senão o negócio não fica bom. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque essa felicidade não se sustenta em si mesma. Ela é passageira, ela é comprometida, ela é fraca, ela não atende o padrão do céu, ela não é interna, ela é externa. Então nós precisamos mudar o nosso prisma. Então nós corramos então para Deus em Cristo Jesus, mas entendendo que Ele próprio, em troca da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. Ele sabia que havia uma alegria vindoura, e diante daquela alegria vindoura, Ele suportou a cruz, porque Ele sabia que aquela cruz ia ser trocada por uma alegria indizível, inefável, incomparável. Por quê?
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, em Cristo, eterno peso de glória acima de toda comparação. Ah, pastor, mas a minha tribulação não é leve. Aí outro vai dizer, a minha não é momentânea. Comparado com o de Jesus é leve. Comparado com o de Jesus é momentânea. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E principalmente quando nós entendemos o chamamento de Cristo, quando Ele se coloca no nosso meio, e nós olhamos a face dEle, olhamos para Ele pela fé, nós contemplamos o que? Aquele que trouxe a graça, mas a graça não consegue penetrar no coração soberbo. Vou repetir, a graça de Deus não consegue penetrar no coração soberbo. Por isso que você mesmo vivendo a cruz, carregando a sua cruz, estando do lado de Jesus, Ele no meio de nós, você precisa olhar e ter o que? Humildade. Um malfeitor foi humilde e outro foi soberbo. Alguém falou assim, pastor, o senhor sabe aquela história do ladrão bom e o ladrão mau? Eu falei, não. Aquela que Jesus estava no meio deles, do ladrão bom e ladrão mau. Não conheço essa história. Ué, como não, pastor? O senhor é pastor, não leu? Ah, o senhor fala, se você fala do ladrão mau e o do outro mau também, porque não existe ladrão bom. Existe. Então inventaram uma tradição que existe um ladrão bom e um ladrão mau. Ladrão não é bom, é mau. Alguém tem dúvida disso? Qual que é a diferença entre o ladrão mau e o ladrão mau? Que um foi soberbo, orgulhoso, e o outro foi humilde, recebeu. Amém, Jesus? Então é você também, você é um desses dois, eu também sou um desses dois. Que a gente fala, esse ladrão, né? Sou eu, é você. Tem gente falando de ladrão aí, não dá o dízimo. Tem muito não dizimista que está falando do ladrão aí. Tem muito fraudador de imposto de renda que está falando do ladrão aí. Gente, é eu de um lado e você do outro. Jesus está no meio, não tem um justo, nenhum sequer. E a gente acha que tem, gente. A diferença é que um é humilde e recebe a graça. O outro continua na sua soberba e não recebe a graça. Quantos receberam a graça de Deus aí? Amém. Então você é um ladrão. Desculpa a sinceridade, eu também. Humilde. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Você sai refletindo as mensagens desse púlpito aí? Muda paradigma, não muda? Que a gente vem armado de uma tradição religiosa e o senso comum, eu tenho, assim, às vezes o senso comum é bom quando ele é realmente bíblico, quando não é, fuja dele. Amém, vamos voltar aqui, antes que eu comece a pregar o que eu preguei domingo passado. Ao invés de me salve Jesus, diga, salve-me de mim mesmo. Amém? Porque você já foi salvo, Cristo já te salvou, você recebeu a salvação. Quem recebeu a salvação? Agora, o que você precisa ser salvo? De você mesmo. Daquele que foi enterrado, para que ele não volte a querer governar a sua vida, porque ele está morto. Ao invés de me tire daqui, Jesus, diga, me deixe aqui, Jesus, para eu aprender. Não me tire daqui enquanto eu não aprender. Será que a gente vai ter ousadia para orar assim? Jesus não abreviou os 40 dias dele no deserto da Judéia. Ele podia falar assim, gente, eu creio que no 10º dia, não, no 10º não, uma semana, eu estou num propósito de algo que eu tirei da minha mesa, que eu estou assim, eu não vejo quinta-feira, porque eu vou continuar, nós terminamos aqui, né, o jejum dos 14 dias, mas nós que estamos no encontro, nós vamos continuar até quinta-feira. E eu tirei um elemento assim que eu simplesmente, todo dia eu faço ingestão disso, manhã e tarde, eu tô assim, sonhando com isso.
esperando quinta-feira. E eu penso, no 20º dia, Jesus sem comer ali no deserto da Judéia. Será que ele não podia abreviar? Me tire dessa. Mas não, ele ficou até o fim, porque ele precisava ser tentado, como as Escrituras dizem, para que ele também pudesse ser assim complacente conosco. Abra sua Bíblia. Esse texto eu estou citando ele, eu queria abrir com você, Hebreus 2. Amém? Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos o que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário, diga, era necessário. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ouça bem o verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ao invés de você falar, me tire daqui, fala, me deixe aqui, para eu aprender a sua vontade e poder ser luz e sal para a vida de outros. Porque a nossa experiência, ela vai dar autoridade para nós também testificarmos a palavra de Deus. A nossa experiência de vida. E nós hoje estamos aqui exatamente porque Jesus, ele foi até o fim. Jesus, ele morreu essa morte de cruz. A palavra de hoje, ela vem trazer essa reflexão. Jesus está no nosso meio. Qual vai ser a minha decisão? Vai ser realmente compungir o meu coração, fazer com que o meu coração se torne contrito para acessar a graça de Deus, ou me colocar ainda na minha posição e nas minhas vontades? Nós precisamos entender que a única justiça que atende o céu é a justiça que procede da fé. A fé em Cristo Jesus, que Ele fez o que deveria ser feito, Ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Nós também precisamos fazer da mesma forma, estarmos aonde Deus quer que estejamos, fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos, e cumprirmos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Deus está chamando hoje, mediante a ceia, nós refletirmos, até que ponto eu estou realmente sujeitando a minha vida a esse Deus soberano. A minha vida está sendo realmente o produto do meu arrependimento e da graça que eu recebi ou não? Será que eu quero só resolver os meus problemas ou eu quero realmente uma mudança interna de vida? E hoje nós estamos aqui para isso. Amém, Jesus? Glória a Deus. E esse texto, ele vai mostrar exatamente esses dois ladrões. Um, arrogante e soberbo. O outro, aquele que foi humilde. E diz, você não teme a Deus, dizendo para o outro, estando em igual sentença com Ele, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez nada para estar aqui. E olhando para Jesus, ele disse, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no meu reino, hoje mesmo estarás no paraíso. Sabe? Porque hoje mesmo, ele iria morrer, ia ficar esperando a ressurreição. Mas
como nós falamos, como o reino de Deus não é comida e bebida, naquele momento em que ele acessou a graça de Deus, que estava do lado dele, pela fé, reconhecendo que Jesus era o Cristo, e que a vontade de Jesus era a boa, perfeita e agradável, entrou o reino dele dentro, entrou o reino de Deus dentro dele. Hoje você também pode fazer essa mesma escolha. Se você ainda não recebeu Jesus, você pode receber. Se você está afastado, você vai voltar. Mas se você hoje está caminhando na fé, crendo na promessa, então você vai fazer essa própria reflexão: Senhor, eu não quero mais simplesmente buscar os meus interesses, as minhas vontades, os meus pensamentos. Eu não quero mais simplesmente falar: me tira dessa, me tira daqui, resolve esse problema para mim. Mas eu quero, Pai, que eu aprenda em toda e qualquer situação, e eu aprenda a viver como Paulo, contente em todas elas, porque eu sei que todas elas cooperam para o meu bem. Quem recebe isso nessa manhã? Quem pode ficar sobre os seus pés? Fica de pé agora. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos aqui nessa ceia. Nós vimos que Jesus, ele foi julgado, ele foi morto, e no seu julgamento e na sua morte ali na cruz, duas coisas se uniram ali no Calvário: a perversidade do coração do homem e a graça do coração de Deus. E hoje aqui essas duas coisas se unem. Ah, pastor, mas não, querido, elas se unem por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós já fomos transformados em santos pela fé em Cristo Jesus. Mas se pecamos, isso é uma perversidade que não faz mais parte da nossa vida. Então nós, mais uma vez, olhamos para o nosso meio e vemos Jesus. E mais uma vez nós temos que tomar nossa cruz, de nos arrepender, falar: não a minha vontade, Senhor, mas a sua. Tira de mim todo esse coração que muitas vezes foi perverso, foi maligno, talvez a minha cobiça, talvez uma inveja, talvez a falta de perdão, talvez a falta de sinceridade. Tira de mim, Pai, a minha autossuficiência, ou a minha idolatria, a minha dependência, Deus, de outros que não são o Senhor. Tira de mim. É nesse momento, é nesse lugar. É como se houvesse aqui um Calvário, o Gólgota, e Jesus está no meio de nós, e nós temos uma decisão a fazer: olharmos para Ele, e olharmos aquilo que ainda está no nosso coração, e nós precisamos confessar, lançar fora, nos arrepender, que é a perversidade do nosso coração, encontrando a graça do coração do Pai. Que você faça isso agora, feche os seus olhos, comece a orar, comece a dizer: Pai, eu me arrependo, Senhor, eu lanço fora todo levedo, eu lanço fora todo fermento. Não quero que esse fermento esteja no meu coração, porque não vai levedar toda a massa. Porque, ó Deus, as primícias desta massa são santas, porque foi Jesus que colocou aqui dentro de mim esse novo coração. Então toda a massa será santa. Pai, eu creio, Deus, que ainda que tinha coisas horríveis e horrendas no meu passado, ainda que haviam coisas que me revelavam e eram aquilo que de pior poderia ser revelado em mim, mas hoje eu creio mais uma vez que o Senhor, por meio de Cristo, revelou o que tem de melhor em ti, que é Jesus, o seu amor, a sua graça. Vai orando, querido, é um tempo de Deus. Feche os seus olhos, tem pessoas de olhos abertos. Feche os olhos, é um momento de Deus para você. Feche os olhos e abra os seus lábios. Ei, você está aqui para isso. Você não veio aqui para ficar contemplando nada físico e natural. Você veio aqui para ter os seus olhos abertos espirituais e ver a face do Senhor, porque Ele está no meio de nós, e poder agora ser confrontado em algo que precisa mudar, ser transformado, transicionado. Está disponível. Esse momento mais simbólico está aqui
porque nós estamos diante da mesa. A mesa fala do que aconteceu no Calvário, onde a graça e a perversidade ficaram lado a lado, e hoje nós temos acesso mais uma vez a escolhermos a graça, a não resistirmos, a tirarmos o nosso coração endurecido e termos agora, por meio da humildade, quebrantamento e dependência, dizermos: Senhor, tenha misericórdia de mim, lembre-te de mim, Senhor, no teu reino. Queremos reinar com o Senhor, queremos ter o reino do Senhor dentro de nós, e já o temos, mas manifesta essa realidade em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre. Ele vive, ressuscitou, pra sempre. Exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre. Ele vive, ressuscitou. O Senhor está no meio de nós. Jesus está no nosso meio. E hoje Ele chama para cear. A presença de Jesus ali no Calvário era o próprio convite à eternidade diante dos malfeitores. E ali não queria resolução dos seus problemas. Talvez quisesse um gênio da lâmpada, ao qual ele pudesse pedir algum pedido para resolver um problema urgente, do qual ele mesmo deu causa. Mas a presença de Jesus no nosso meio hoje, ela é tão real quanto lá no primeiro século, aos arredores de Jerusalém, porque Ele está aqui na ceia, Ele está aqui sentado à mesa, e Ele está dizendo: eu estou dando meu sangue, eu estou dando meu corpo por vocês, eu dou por vocês. Mas Jesus, e a minha vida, e as minhas demandas, e as minhas celeumas, e a minha família, e isso e aquilo. Ei, Jesus está te fazendo um convite. Ele está te fazendo um convite. Apenas receba pela graça. Apenas receba pela graça. Apenas receba a graça pela fé. Busque o Senhor, busque a vontade dEle, busque o reino dEle, as coisas serão acrescentadas, todas elas. Você vai ser empoderado para enfrentar. Se está passando situação na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, o Senhor vai te empoderar a fazer o que deve ser feito. Ele vai te dar bom siso, Ele vai te dar a mente dEle, Ele já te deu a mente dEle. Você vai ter discernimento espiritual, e o que era peso, você vai trocar com Jesus. Era pesado no passado, porque você não tinha escape, agora você tem escape, e o escape é Jesus. Você era tentado e não tinha por onde sair, mas aquele que foi tentado e venceu diz: eu estou com você, eu vou vencer com você. É hoje, é agora, não é amanhã e depois. Jesus está no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, ordena, Deus, as nossas motivações. Corrige, Senhor, as nossas motivações. Corrige, Senhor, as nossas motivações. Ordena as nossas motivações. Tira, Deus, toda a autossuficiência. Pai, nós queremos um relacionamento não superficial com o Senhor, do tipo que nós pedimos algo e o Senhor faz. O Senhor é galardoador, o Senhor é misericordioso, e o Senhor faz mesmo. Mas nós queremos mais. Nós queremos, Pai, nós queremos sentir o pulsar do seu coração. Queremos andar como o Senhor Jesus andou nessa terra.
Queremos, ó Deus, estar totalmente, Deus, livres, não presos às coisas desta vida, deste mundo, não reféns, Deus, do conceito, de opiniões, de situações, de contingências, de coisas desta vida, porque nós não olhamos para aquelas coisas que são aparentes, porque elas são passageiras, mas nós olhamos para aquelas que são celestiais, espirituais, porque elas são eternas. E nós olhamos agora para Jesus e dizemos sim, sim, Jesus, sim, sim. Será que você pode dizer isso para Ele? Sim, Jesus, eu me arrependo, eu me converto. Sim, Jesus, eu te recebo. Sim, Jesus, eu pequei, mas eu acesso o perdão e a graça em Ti agora, porque eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, querido. Eu queria que você repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor, eu sei que Jesus está no nosso meio, e hoje, ouvindo a palavra, ela gerou fé no meu coração, e por isso agora eu decido: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu me arrependo, Jesus, dos meus pecados. Eu me arrependo, Jesus, das minhas transgressões. Mas eu sei que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E agora, salva-me, Senhor. Lembre-se de mim. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, fui orgulhoso e andei por lugares que não deveria, me afastei, mas hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito e que não há nenhum lugar melhor do que a tua casa, do que a tua presença. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que nós fizemos juntos e você se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Pode levantar sua mão aí onde você está. Se você fez esta oração e se identificou com ela, dizendo: sou eu, essa é a minha história, esse sou eu, essa é a minha decisão. Levante a mão.